Eu fico impressionado às vezes pelo tanto de gente que se envolve, né, que se mete a fazer coisas sem sequer se dar o trabalho de entender o que são essas coisas. Eu quero dizer com isso que todo hábito começa não na própria realização daquele hábito, não o hábito ele não começa quando você começa a fazer aquilo que você quer que se transforme num hábito. O hábito começa entendendo o que é essa coisa que você quer fazer todos os dias. Isso vale, logicamente, para a meditação. Se você quer praticar meditação, e imagino que você queira, né? Senão não estaria vendo esse vídeo. Se você quer praticar meditação, se você quer que a meditação seja parte do seu dia a dia, se você quer desenvolver o hábito consistente da meditação, você precisa entender o que é meditação. Você tem que ter muita clareza em relação ao que é a meditação. Ao ponto de você conseguir explicar isso para as outras pessoas, ao ponto de você ter uma boa definição disso na sua cabeça. E o começo dessa explicação pode não ser muito fácil, porque passa pelo próprio entendimento do termo meditação. Essa palavra que a gente usa de forma corriqueira é uma palavra muito ruim para explicar o que é a meditação. A gente só tem essa palavra, então eu vou seguir com ela. Por que eu digo que essa palavra é ruim? Porque meditação, como muitas coisas que terminam com são, né, cedilha a, tio, o, né, no português, muitas dessas palavras aludem a algum tipo de fazer, algum tipo de ação. É claro que a meditação também é um fazer, né? Muitos dizem que meditação não é algo que se faz, é algo que se vive, meditação não é uma prática, é um estado. Existem muitas definições forçadas, né? Muitas definições quase poéticas, eu diria. Elas estão certas até um certo ponto, mas a gente percebe que ali é um pensamento um pouco confuso que está colocado ali naquelas falas. A meditação é algo que você faz sim, porque basicamente quando você se coloca, você se senta para meditar, você se senta para realizar a meditação, você está fazendo alguma coisa. Que não é a mesma coisa que sair correndo, não é a mesma coisa que escovar os dentes, não é a mesma coisa que assistir uma série na TV. Você está fazendo algo que é diferente de outros algos que você poderia fazer. Então, é sim um tipo de ação. Claro que é um tipo de ação completamente diferente dessas outras ações. Né? Porque, por exemplo, se você vai escovar os dentes, isso pressupõe um conjunto de movimentos, um conjunto de gestos, pressupõe um gestual que vai te levar a escovar os dentes. Então você vai abrir um armarinho no banheiro, você vai pegar uma escova, você vai colocar um creme dental na escova, você vai molhar um pouquinho, vai começar a escovar os dentes, vai esfregar aquelas cerdas nos seus dentes, na gengiva, não sei o que, enfim, é um procedimento que a gente conhece, que é composto de vários outros microgestuais, digamos assim. A meditação também tem isso, né? Tem movimentos, né? Tem gestuais preparatórios, e a prática em si poderia até ser classificada como uma não ação. Mas você está realizando uma ação ali. Você está sentado numa certa posição, você quer manter aquela posição, você precisa respirar com uma certa frequência, com uma certa regularidade, para que isso produza um efeito que é diferente do efeito de escovar os dentes, que é diferente do efeito de você se sentar num sofá para ver uma série na TV, que é diferente dos efeitos de todas as outras ações. Então, repito, meditação é sim uma ação, é uma prática, é algo que você faz. É um fazer muito particular, mas é um fazer. Mas, como eu disse, a palavra meditação ela não dá conta de abranger as sutilezas da meditação. Por quê? É lógico que uma pessoa que se senta para meditar e realiza um exercício de concentração visual,
está meditando, assim como um mestre iluminado que se senta para meditar, se senta em silêncio e vive naquele silêncio, tanto no momento em que ele se senta para realizar a prática, como ao longo do seu dia, também está meditando. Só que o iniciante que realiza um exercício de concentração visual e um grande meditador já iluminado, eles não são a mesma pessoa. Eles não são meditadores no mesmo sentido. Eles não têm o mesmo nível de meditatividade, como meu mestre dizia. Então, o que difere os dois? Essa palavra meditação, ela não apenas não dá conta de abranger essas duas condições tão distantes, como também ela ajuda a confundir essas duas condições tão distantes. Tudo está ali reunido no guarda-chuva da meditação. E é basicamente por isso que eu digo que essa palavra é muito ruim para explicar ou para nos ajudar a entender o que é meditação. A partir daqui, caso a gente queira entender o sentido real da meditação, a gente precisa lembrar do que é a meditação para quem criou a meditação. E os criadores da meditação são os grandes mestres da Índia. Havia os rishis, que escreveram os Vedas, por exemplo. Havia Patanjali e outros mestres ali, alguns séculos antes de Cristo. Havia os tântricos, alguns séculos depois, não foram criadores, mas foram importantes perpetuadores, têm sido importantes perpetuadores da tradição meditativa do yoga. Enfim, todos esses são os criadores e os perpetuadores da meditação no seu sentido mais pleno. E que sentido é esse? Se a gente pesquisa e aprofunda o nosso estudo, a gente vai se deparar em algum momento com aquilo que é ensinado num livrinho chamado Yoga Sutras. Yoga Sutras, como o nome já sugere, ele é associado ao yoga, mas ele é nada mais nada menos que um pequeno manual de meditação. E lá, o autor, que é o Patanjali, um sábio indiano que teria vivido aí 200 anos antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, ninguém sabe exatamente quando foi isso, quando ele viveu realmente, ou se ele sequer existiu. E em um certo momento, ali naquela apostilinha, naquele pequeno manual, o Patanjali ensina que aquilo que a gente chama de meditação, e essa palavra sequer aparece nesse manual, evidentemente, é composto de 3 fases diferentes. A primeira delas é a concentração. A segunda delas, segunda fase, é a concentração continuada. E a terceira fase é o que se chama de samadhi, que alguns traduzem como iluminação, outros traduzem como dissolução, outros ainda traduzem como êxtase, ou, enfim, existem várias palavras para traduzir samadhi, e nenhuma delas é suficiente de verdade. Vou falar só da primeira fase, que é a concentração, que consiste em você estabelecer um foco mental e manter aquele foco mental. Só isso. Claro que para quem está começando a meditação, para quem está começando a meditar agora, manter o foco mental é muito difícil. Talvez seja a principal dificuldade da maioria dos meditadores iniciantes. Manter a mente estável em algum ponto, em algum objeto, em algum pensamento. E é basicamente por isso que a concentração começa, na verdade, no foco visual, no foco sensorial. Então você estabelece um foco visual, você estabelece um objeto de observação e fixa seu olhar ali. E fica olhando aquilo lá. Isso já é o começo da meditação. Isso já é meditação. Pelo menos dentro da explicação que aquele sábio indiano, Patanjali, trazia.
concentração apenas. Olha um desenho na parede, não desvia o olhar em nenhum momento. O que vai acontecer? À medida que você vai perpetuando essa concentração, a sua mente vai sendo levada junto. Ao ponto de, por exemplo, havia um desses mestres aí dos anos 50, 60, 70, não vou lembrar o nome dele agora, eu sempre confundo com o Osho, mas não é o Osho. Ele dizia que se você fosse capaz de manter o seu olhar fixo para a ponta do seu dedo e não desviar o seu olhar e a sua atenção mental por 3 minutos, você chegava à iluminação. Isso para vocês terem uma noção do quanto a concentração é importante. Experimenta aí fazer esse exercício de concentração, depois você me fala aí no comentário se você conseguiu realizar isso. 3 minutos de absoluta concentração na ponta do seu polegar. Como eu disse, isso já é a meditação. Claro que a gente avança, sai do simples foco visual e passa para o foco mental. Depois, passa para o foco mental continuado, ou seja, concentração continuada, que é o momento em que você para de fazer força para manter a concentração. Então, todo mundo que começa a meditar passa por essa dificuldade. Concentração é um negócio dificílimo. Hoje em dia está na moda, né? TDAH e, enfim, outros males desse tipo. Ninguém consegue manter a atenção por mais do que 30 segundos numa única coisa. O que acontece na internet, redes sociais, o mundo hoje em dia convida você a dispersar. Convida você a não manter o foco por mais do que 20, 30 segundos. Então você vai assistir séries na TV, você assiste 2, 3 minutos e já quer mudar para outra coisa. Você vai ver um vídeo interessante numa rede social, se dura mais do que 30 segundos, parece que aquilo já cansa você. Então, concentração é uma coisa realmente muito difícil. Eu sei, já passei por essa experiência. Alunos meus sempre passam por essa dificuldade quando começam a meditar, quando começam a se dedicar a uma prática de autoconhecimento, de desenvolvimento de quietude, né, de silêncio interior. Então, a concentração pode não ser a chave de tudo, mas é o começo de tudo. É o começo da meditação. E é aí que você tem que dedicar a maior parte dos seus esforços, porque uma vez que você consiga construir um nível de concentração adequado, a meditação fica muito fácil. A meditação fica muito agradável. A meditação fica muito gostosa. Ao ponto de você querer meditar cada vez mais. Então, como eu disse lá no começo, a palavra meditação ela não é muito boa para a gente entender o que é a meditação, mas, enfim, é a palavra que a gente tem à disposição. E, ao mesmo tempo, a meditação ela é composta de algumas partes, sendo a primeira parte delas a concentração, que é a mais difícil. Basicamente porque todo começo é difícil. Então, minha recomendação é: procurem exercícios de concentração. Empenhem-se, coloquem o esforço, a energia de vocês na prática da concentração. Uma vez que você consiga resolver esse estágio, que é o primeiro estágio da meditação, vocês vão ver que todos os outros estágios eles vão acontecendo quase que naturalmente. Tem que aquietar a mente, tem que aquietar o corpo, e para isso a gente cria focos de concentração. É prática, é exercício, é dedicação. Não tem outra saída.